Muito bem, gente, eu estava com saudade de estar com vocês. Só eu, pelo jeito. Abra sua Bíblia em João, capítulo 2, amor, depois a gente vai ter que, eu vou chorar um pouco, você me abraça, faz carinho. João, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 11, eu quero ler esse texto com você, abra sua Bíblia, e diz assim a palavra do Senhor: no terceiro dia, que dia? Ótimo, por que isso é importante? Não é, a gente só repetiu o terceiro. No terceiro dia houve uma festa de casamento na cidade de Caná, na Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados. Casamento, quem é que gosta de casamento aí, gente? Quem é que gosta de festa de casamento aí? Quem é que está prestes a ir uma festa de casamento aí? Glória a Deus, que tenha bastante comida, amém? A mãe de Jesus estava ali, Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados. Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Jesus respondeu: Senhora, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as suas cerimônias de purificação. Em cada pote cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos empregados: encham esses potes com água. E eles encheram até a boca. Então Jesus disse: agora tirem um pouco de água e levem ao dirigente da festa. Eles levaram, então ele provou a água, o dirigente, que tinha virado vinho, e não sabia ainda de onde tinha vindo, mas os empregados sabiam. Então ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já beberam bastante, vocês entenderam essa parte? Servem o mais barato. Mas você guardou o melhor até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus começou o seu trabalho de milagres e mostrou a sua natureza divina, e os seus discípulos creram nele. O título da minha mensagem hoje é: o poder de estar conectado. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por aquilo que o Senhor está prestes a falar ao nosso coração. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa trazer à nossa vida algo novo, algo fresco, algo genuíno. Fale ao nosso coração, transforme a nossa vida, para que possamos sair daqui, Senhor, diferente daquilo que entramos. Pai, cada um de nós está aqui porque deseja ter um encontro real com a Tua Palavra, um encontro real contigo e receber algo do céu para a sua jornada aqui nessa terra. Fica conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus, e só quem crê diz... Amém. Sabe, esses dias aconteceu uma coisa engraçada lá em casa. E talvez não aconteça na sua, porque a sua deve ser muito melhor que a minha. Mas lá em casa, esses dias, eu olhei para o lado e eu estava mexendo no meu celular. Eu não lembro o que eu estava fazendo, talvez rolando no Instagram alguma coisa, um dia de folga. E eu olhei para o lado no sofá, estavam os meus 2 filhos, o Theo e o Zion, mexendo no tablet deles, jogando um com o outro. Eles estavam jogando um jogo, um com o outro, mas cada um numa ponta do sofá. Eles estavam no mesmo jogo, você sabe como é que é? E eu estava no celular, e eu olhei para o outro lado, a Débora estava sentada na mesa, também no celular. Estávamos todos juntos, no mesmo ambiente, mas não tinha nada acontecendo. Está dando para entender? A família inteira estava no mesmo ambiente, e não tinha nada acontecendo. A gente estava, todo mundo estava junto, mas ninguém estava conectado um ao outro. Acontece na de vocês? Não, né? Só na minha. Amém, glória a Deus, vamos para frente. Mas nesse momento eu pensei, sabe, tem coisas na nossa vida que elas não acabam, não desconectam simplesmente de uma hora para outra. Elas vão se esvaziando, vão se desconectando aos poucos. Desconexão não acontece de uma hora para outra. Desconexão acontece de pouquinho em pouquinho em pouquinho. Não existe um momento na sua vida em que você diz: uau, ontem eu estava conectado, agora não estou mais.
Ontem o meu coração estava perdidamente apaixonado pela minha esposa. Hoje agora não tem mais conexão nenhuma. Hoje eu estava totalmente conectado aos meus pais ontem, e hoje agora eu estou completamente desconectado. Desconexão, esvaziamento não acontece instantaneamente, mas acontece aos poucos. A alegria na nossa vida não some de repente, ela diminui aos poucos. A conexão não quebra de uma vez só, ela esfria com o tempo. E quando nós percebemos a estrutura da nossa vida está ali, continua, nós continuamos vivendo, continuamos comendo, continuamos trabalhando, continuamos estudando, continuamos indo à igreja, continuamos o mecanismo da vida, mas a vida já não está mais ali. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E é exatamente sobre isso que esse texto está falando. Isso aqui que nós lemos não é apenas uma festa. Isso que nós lemos é sobre conexão. Pensem nisso. Jesus estava lá. O Deus dos milagres estava lá. O Deus encarnado estava lá. Mas nada mudou até que alguém respondesse alguma coisa. Jesus não saiu fazendo milagres. As coisas só mudaram quando alguém se conectou à realidade de que ele poderia fazer alguma coisa, e aí algo aconteceu. Deixa eu te falar isso, guarda isso na tua mente. Presença sem conexão não transforma ninguém. Presença de Deus sem conexão com Deus não transforma a tua vida. Está dando para entender? E esse é o ponto aqui. Você não precisa só de Jesus presente na tua vida. Eu não preciso apenas, o que não é apenas, vocês estão me entendendo, de Jesus presente na minha vida. Eu preciso estar conectado a Ele. Agora, olha o que está acontecendo aqui, nessa festa. O vinho acabou, mas a festa continuou. Ninguém disse que a festa parou. A festa estava tocando, a música estava tocando, as pessoas estavam ali no meio, fazendo o que se faz numa festa de casamento. Ninguém estava indo embora, ninguém anunciou o que estava acontecendo, ninguém expôs o problema. Mas quem era de dentro sabia que tinha um problema grave. Algo essencial para aquela festa de casamento havia acabado. E isso é muito forte nessa cultura. E na nossa cultura também, porque essa é a forma mais perigosa de nós vivermos a nossa vida. Não é quando tudo quebra, é quando tudo continua funcionando, mas sem conexão. E esse é o grande problema às vezes da nossa vida. A nossa vida continua funcionando, os nossos relacionamentos continuam funcionando, os nossos deveres religiosos, por assim dizer, continuam funcionando, mas não tem conexão. Deixa eu falar uma coisa, dever religioso sem conexão não transforma ninguém, não te muda, não muda o teu relacionamento, não muda o teu casamento, não muda a tua família, não transforma a tua empresa, não muda a realidade nenhuma. É a conexão com aquilo que se vive que muda a nossa realidade. Você continua indo, você continua vivendo, continua funcionando, mas não tem mais alegria, não tem mais leveza, já não tem mais vida naquilo. Sabe, na cultura judaica, vinho não era apenas um luxo. Vinho era um símbolo, era alegria, era vida, era celebração. Não é apenas uma bebida, como para nós hoje é apenas uma bebida. Não, o vinho num casamento era um símbolo fundamental de como seria aquele casamento. Um casamento cheio de alegria, cheio de vida, cheio de celebração, ou um casamento morto, um casamento fúnebre, um casamento esquisito, uma relação desconectada. Quando o vinho acabava, significava que a alegria havia acabado. Então esse texto está mostrando algo muito claro para mim e para você. O ambiente continuava, mas a essência não estava mais lá. Aquilo que fazia o ambiente se conectar não estava mais lá. Agora, olha que detalhe importante. Jesus estava na festa. Os discípulos estavam na festa. O bando todo. Os 12 e Jesus. O Filho de Deus. Aquele que veio tirar o pecado do mundo, aquele que veio transformar o mundo, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade dada por Deus, ele estava na festa. Presença de Deus não era o problema naquela festa, desconexão era o problema. E tem gente que tem Jesus por perto, mas não está conectado com Ele. Está no ambiente, mas não está acessando a conexão com o Pai. Está ouvindo,
mas não consegue responder. E agora a gente entra num segundo nível de revelação, se a gente pode falar assim, esses jarros que Jesus usou para transformar água em vinho, não são comuns. Não eram qualquer tipo de jarro que guardava qualquer água lá para alguma emergência. Eram jarros conhecidos por todos. A cultura conhecia. O texto disse que eram jarros que continham água para a purificação. A purificação para os judeus era um ritual religioso, mas mais do que isso, um ritual de vida. Todo judeu tem um ritual e leis e regras de purificação, antes de comer o alimento, depois de comer o alimento, antes de cada período da vida. E essa água da purificação era usada talvez todas as semanas, a cada momento importante. Era algo que fazia parte, muito mais do que religião, fazia parte da vida deles. Todos conheciam isso. Era a água que a religião dizia que deveria limpar o corpo, purificar o corpo para qualquer tipo de ritual. E essa era a forma externa. Isso era muito forte para a época. Esses jarros representavam uma vida religiosa sem conexão com Deus. Tudo certo por fora, tudo bonito por fora, mas completamente vazios por dentro. Você não acha incrível que Jesus usa exatamente esses jarros para fazer um milagre? Exatamente nesse momento. Meu irmão, deixa eu te dizer isso, Jesus não veio melhorar o ritual religioso na minha e na sua vida, Jesus veio restaurar a conexão nossa com os céus. O papel de Jesus não é melhorar o nosso ritual religioso, não é melhorar a nossa experiência religiosa. O papel de Jesus é nos reconectar com Deus, é nos reconectar com a essência, é nos reconectar com aquilo que enche a nossa vida. Então Jesus pega essa água que era de obrigação e transforma num vinho de vida, num vinho de alegria. E agora tudo começa a fazer sentido. O problema não era apenas a falta de vinho, era a falta de conexão. E quando a conexão é restaurada, a alegria volta para a nossa vida, a vida volta, o ambiente muda. Mas pastor, eu me sinto tão desconectado nesse momento. Talvez você se sinta tão desconectado de fases da sua vida que você gostaria de estar conectado. E você diz, como eu faço para reconectar? Eu me sinto presente, mas sinto que estou sem essência. Eu me sinto presente, mas sinto que não sinto Deus. Eu me sinto em lugares e ambientes onde eu deveria sentir Deus, mas eu me sinto desconectado, eu me sinto afastado. Eu me sinto, quem sabe, sujo o tempo todo. Como eu posso voltar a me conectar? Porque é fato de que pessoas conectadas com Deus são transformadas dia após dia. E pessoas na presença de Deus, mas sem se conectar com Deus, não são transformadas. Ah, mas Deus não tem poder, Ele tem todo o poder e autoridade. Mas lembre-se que a palavra de Deus diz que Ele não invade lugar nenhum. Ele aceita convites. Aquele que invade sem ser convidado tem outro nome, é o da concorrência. Como eu volto a me conectar? A primeira coisa que nós precisamos entender no nosso dia a dia, na nossa vida prática, é que conexão não acontece sozinha. Não acontece sem que você deseje. Conexão precisa ser intencional. O que é a palavra intencional? Talvez a palavra intencional para você já ficou marcada e você não gosta nem de ouvir ela. Você diz, intencional, tudo tem que ser intencional. Ser intencional não é nada mais nem menos do que ter a intenção de que algo aconteça. Eu quero, eu desejo, eu tenho toda a intenção de me reconectar, eu tenho toda a intenção de fazer essa conexão acontecer. Lembre-se, Jesus estava na festa, mas não foi isso que gerou o milagre. O que gerou o milagre foi que alguém percebeu que algo estava faltando. Alguém percebeu que algo estava acabando. Alguém percebeu que a alegria estava indo embora. Alguém conectado entendeu que algo estava prestes a acontecer. Algo estava prestes a arruinar aquele casamento, aquele matrimônio, aquela festa. Alguém se posicionou. Alguém decidiu se conectar. Eu acho lindo Maria em tantos momentos da Bíblia, mas nesse momento, o primeiro milagre de Jesus, Maria viu o que ninguém viu.
Você viu que na festa Maria era uma convidada? Você percebeu isso? Porque havia o mestre da festa, quem gerenciava a festa. Quem gerenciava a festa aparentemente não viu. Maria viu que algo estava prestes a acontecer. O vinho acabou, ninguém anunciou, ninguém pediu ajuda, ninguém se moveu, mas Maria percebeu. Deixa eu te dizer isso: quem vive conectado percebe o que os outros ignoram. Pessoas que vivem conectadas com o céu, com o som do céu, com aquilo que o céu fala, com a forma que o céu se move, percebem coisas antes que os outros. E aqui está um princípio bíblico maravilhoso, de quem vive conectado com o céu. Jeremias capítulo 29, versículo 13, diz algo lindo sobre a minha e a sua vida, algo simples que às vezes a gente complica, às vezes a gente diz que é tão difícil conectar com Deus, mas Jeremias diz o seguinte no versículo 13, Deus está falando através de Jeremias, vocês vão me procurar, e o que vai acontecer? E vão me achar. Por que, Deus? Porque vocês vão me procurar com todo o coração, com toda a intenção, com toda a vontade de que essa conexão aconteça. A Bíblia está dizendo que encontrar Deus é tão simples quanto a intenção do meu coração, a vontade do meu coração, a inclinação do meu coração, o desejo do meu coração. Meu irmão, Deus não está escondido, Ele nunca se esconde, Deus não está distante, mas Deus se revela para quem decide buscá-lo. Deus se revela para quem decide buscá-lo. Sabe, uma vez eu ouvi essa frase, há muitos anos atrás, de um outro pastor, e essa frase até hoje marca a minha vida, marcou a nossa história, marcou a nossa família, a família dos meus pais, dos meus irmãos. Quando ele disse o seguinte em uma pregação, sabe, Deus não tem filhos prediletos. Verdade número 1. A diferença é que uns o buscam mais. Verdade número 2. Meu irmão, deixa eu te falar, Deus não tem filhos prediletos. Ele não me ama mais do que ama a ti. Ele não ama mais você do que ama o seu colega, o seu irmão, a sua irmã. Ele nos ama a todos da mesma forma. Mas Will, qual é a diferença? Como que Deus se mostra mais para uns e se mostra menos para outros? A diferença está em que uns o buscam mais, uns o procuram mais, uns têm mais intenção, uns querem ser mais intencionais em buscar a presença de Deus. Sabe, conexão com Deus não é algo automático, é algo construído. Tem gente esperando sentir Deus, mas não cria o ambiente para Deus. Não cria o ambiente para Deus nos seus dias, não cria o ambiente para Deus na mesa de refeição da família. Ou você acha que o ambiente para Deus na mesa da refeição da família, ele acontece com brigas, com discussão, com pontapé, com chute, sei lá eu que. Você acha que esse ambiente cria o ambiente propício para Deus se manifestar? Claro que não. Tem gente que está sempre esperando sentir Deus, mas não cria o ambiente para Deus no seu trabalho, nos seus negócios, faz coisas escondidas por baixo do pano. Só nega um pouquinho de imposto aqui, só nega outro pouquinho lá. Desculpa, tá, gente, é a Bíblia. Ah, mas o nosso país é tão difícil. Claro que é, eu também empreendo, eu também pago impostos. Mas eu não vou colocar em xeque a minha conexão com o autor e consumador da minha fé, aquele que sangrou por mim, aquele que se entregou por mim, por causa de imposto. Não tem jeito, não dá. Não espere sentir Deus se você não quer criar espaço para Ele. Conexão com Deus não é automática. Se você quer se conectar com Deus na vida real, você precisa ser intencional, ter a intenção de que isso aconteça. Tem que ser de propósito, não acidentalmente. Está dando para entender? O que isso significa? Significa separar tempo, priorizar a presença de Deus, diminuir as distrações da nossa vida, organizar a nossa rotina para ter espaço principal para Deus, não um cantinho na agenda, mas o espaço principal, o horário nobre do nosso dia. Na época em que todos nós assistíamos TV aberta,
A gente sabe que tem o horário nobre. Qual é o horário nobre? É o horário onde a atenção do público está focada naquilo. Qual é o horário nobre da tua vida? Esse é o de Deus. Qual é o horário onde a tua atenção está nele? Eu quero sentir Deus. Coloca o horário nobre para Deus. Coloca o espaço nobre para Ele. Separa isso para Ele. Cria espaço. Organiza a rotina. Will, como que eu faço isso? Evita o pecado. Ixi, o Will vai tocar em pecado? Sim, a Bíblia toca. O que eu vou fazer? Will, o que é o pecado? A palavra pecado significa literalmente no original, quando você está com um arco e flecha na mão. Entendem essa referência? Um arco e flecha na mão, e você está apontando para um alvo, e você está mirando, e você solta a flecha, e quando você solta a flecha, você mirou errado e errou o alvo. A palavra pecado no original significa literalmente errar o alvo. Sabia disso? Will, mas como assim? Sim. Pecado é você estar mirando, tentando construir a sua vida intencionalmente na presença de Deus, fazer as coisas que agradam a Deus, e você está mirando e daqui a pouco algo te distrai, alguém passa, alguém fala, você dá atenção para outra coisa, que não o som do céu, e você mira para outro lado e você erra o alvo. Evita o pecado. Como eu faço isso? Começa por coisas pequenas. Se você é novo nisso de caminhar com Jesus, ninguém é santo no sentido de não cometer pecados, e aqueles que dizem que são mentirosos. É a Bíblia que diz, não sou eu. Não há homem sequer que não peque. Mas como eu vivo uma vida assim? Começa por coisas pequenas. Como é que está o teu vocabulário no dia a dia? Deixa eu te contar um negócio. A cultura judaica tem um entendimento a respeito de sujeira e limpeza, um pouco diferente daquilo que a gente acredita, na verdade bastante parecido. Só que eles carregaram esse conceito para dentro da sua vida com Deus. Qual o conceito? O conceito simples. Se eu tenho essa garrafa de água limpa, cristalina, e eu estou com muita sede, eu vou beber essa água, e eu bebo e ela é maravilhosa, mas eu entrego para o Caio, e o Caio diz, olha, eu vou colocar aqui dentro dessa garrafa apenas uma gota, de 500 ml, eu não sei quanto que representaria uma gota, da água da privada ali dos fundos. Uma gota só, não vai mudar a cor, não vai mudar o cheiro, uma gota só. Deixa eu fazer uma pergunta, você bebe? Por quê? Mas é tão pouco? É tão pequeno? Esse é o conceito judaico sobre tudo na vida. O sujo, não importa o quão pequeno, o quão pouco, o quão mísero for, ele sempre vai contaminar aquilo que é puro. Esse é o conceito. E esse conceito é um bom conceito, no sentido, livra a nossa vida de bactérias, de outra dor de barriga, de outras doenças, é óbvio, todos nós vamos seguir. Mas quando você leva isso para a sua vida com Deus, que é o que eles faziam, e foi isso que Jesus veio mostrar, que eles estavam completamente enganados, você erra o alvo. Por quê? Porque na Bíblia, Jesus veio ao mundo para mostrar que a sua pureza é tão grande, tão poderosa, tão maravilhosa, que não importa o tamanho da sujeira, quando a sujeira tocar na pureza de Jesus, é a sujeira que vira pura. E às vezes nós vivemos de forma contrária. Pequenas impurezas contaminam. Então a gente se contamina com tudo e todos, mas a gente não contamina ninguém. Mas eu falo assim há tanto tempo, como eu vou mudar? Mas você é forte, você é um homem, uma mulher valente. Muda os seus hábitos, muda a tua linguagem dentro da tua casa, muda as palavras que você fala, as palavras que você deixa escapar. No começo vai ser esquisito, no começo não vai dar 100% certo, mas são hábitos. Você adquiriu maus hábitos, também pode adquirir bons hábitos, porque a presença do Espírito Santo habita em você. Não há poder maior na terra do que a presença do Espírito Santo. Começa por isso, pelos negócios enganosos. Começa limpando. Wilma, como mais eu posso fazer? Para de limpar. Para de limpar o histórico do computador e começa a limpar o teu coração, começa a limpar a tua alma, começa a limpar a tua vida. Porque a tela do computador não é o problema é aquilo que está dentro da gente.
quando nós criamos espaço para Deus, nós negamos a nossa própria vontade, nós negamos o nosso próprio desejo. É um dia de cada vez. Eu amo uma frase que a minha esposa repete às vezes, e para ela é forte essa frase, e para mim também é. E é uma frase que ela olha todos os dias, e a frase é simplesmente: hoje não. Talvez seja isso que você precisa aprender a dizer todos os dias, quando os desejos internos vêm para fora, desejos que não te levam para perto de Deus. Hoje não. Você não precisa lutar uma batalha de uma semana, uma batalha de um mês, uma batalha de 6 meses, em um dia. Você precisa lutar aquele dia, naquela hora, naquele segundo. Olhar para isso e dizer: hoje não. Hoje não. Conexão não acontece no acaso. Conexão acontece na decisão. Quantos estão comigo? Deixa eu dizer isso para alguém, talvez muitas pessoas, talvez apenas uma pessoa nessa noite. Você não se desconectou de Deus de uma única vez, você foi se desconectando aos poucos, e você não vai se reconectar por emoção, você vai se reconectar por decisão, não por sentir alguma coisa, mas por decidir alguma coisa. Então, se você está esperando sentir uma grande emoção para então se reconectar com Deus, para com isso, não vai acontecer. Reconexão é uma decisão, e depois da decisão você vai sentir tudo que precisa sentir. E o que mais eu posso fazer para reconectar minha vida? A gente precisa entender que conexão se mantém na obediência. Conexão se mantém na obediência, não no sentimento. Eu amo esse texto da Bíblia que diz que mais enganoso do que todas as coisas é o coração humano. O que esse texto poético, lindo, e essa frase maravilhosa significa? Significa que não tem nada no mundo que possa ou tenha poder de nos enganar mais do que o nosso próprio coração. Isso inclui Satanás. O que a Bíblia está dizendo é que nem o diabo pode nos enganar tão feio quanto as nossas próprias emoções, quanto as coisas que nós mesmos sentimos. Está dando para entender? Por quê? Porque aquilo que nós sentimos está dentro da gente. É o nosso instinto, é a nossa sensação, é o nosso lado oculto falando, uma voz, nos colocando no caminho. Não, às vezes é só sentimento, às vezes também é dor de barriga, mas isso... Conexão se mantém na obediência, não no sentimento. Sabe, Maria não explica nada para ninguém. Maria não explica, não dá razões, não dá motivo do porquê eles deveriam confiar em Jesus. Lembrem-se, esse é o primeiro milagre que Jesus ia fazer. Ninguém conhecia Jesus, não pelo menos como Filho de Deus. O texto que nós lemos diz que até nesse momento nem os discípulos de Jesus acreditavam que ele era Jesus. Está dando para entender? Nem aqueles que caminhavam com Jesus acreditavam. Foi depois desse momento que eles começaram a crer em Jesus. Então ninguém conhecia Jesus, mas Maria não explica nada para ninguém. Maria não diz o porquê de fazer dessa forma ou daquela forma. Maria não argumenta, Maria não tenta convencer ninguém. Maria só diz: façam tudo o que ele disser, aquilo que ele mandar. Sabe, isso aqui é uma fé prática. Não tem emoção, não tem garantias, não tem façam porque eu já vi ele fazendo em casa, e quando ele tinha 7 anos de idade, ele ressuscitou um passarinho, e depois quando ele tinha 9, ele fez moedinhas de ouro aparecer das pedrinhas. Não, Maria não dá explicação nenhuma, ela simplesmente diz: façam tudo o que ele mandar. Não tem emoção, não tem garantia, apenas decisão. Deixa eu te falar uma coisa, conexão com Deus cresce quando você, não cresce quando você sente, cresce quando você obedece. E olha o que esses homens fizeram. Jesus manda trazer esses jarros com água, e isso não fazia sentido nenhum. Eles estavam precisando de vinho, não de água. E não é assim com a gente, às vezes a gente está pedindo um negócio para Deus, a gente está pedindo vinho, e Jesus manda potes de barro cheio de água. Senhor, o telefone está com algum problema, está com ruído na linha, o que está acontecendo? O Senhor não está me entendendo, eu estou te pedindo A, e o Senhor está me oferecendo B, C, D, não faz sentido. Mas eles obedeceram, e aqui está o ponto.
Muitas pessoas perdem a conexão com Deus, não porque Deus parou de falar, mas porque pararam de obedecer. Porque a verdade é que Deus não para de falar. Às vezes a gente para de obedecer. Porque Deus, ele começa com coisas simples, coisas que nós conseguimos entender, mas Ele também espera que nós venhamos a amadurecer. E quando a gente amadurece, assim como um bebê que nasce e apenas mama leite, depois papinhas e sopinhas e coisas pastosas, depois coisas que podem ser mastigadas e assim por diante, assim como nós esperamos que um bebê e a sua, como que se chama? A sua alimentação, a sua digestão amadureça, Deus também espera que nós possamos amadurecer. E a gente começa a caminhada de fé, feliz, alegre e emocionado com tudo aquilo que Deus está falando. E Deus fala, faz isso, e a gente, vamos. E Deus diz, vamos para cá, e a gente vai. E Deus diz, olha, é isso aqui, vamos. Tem que orar tanto, vamos. Tem que ler tanto, vamos. Olha, tem que adorar, vamos fazer o que tem que fazer. E a gente está emocionado, e Deus está mandando apenas comidas de introdução alimentar. Mas daqui a pouco a gente está feliz, sorrindo, com aquela comidinha, toda mastigadinha. E Deus joga uma picanha enorme no prato, e a gente olha aquilo e o cheiro é bom, mas para engolir você tem que mastigar, você tem que exercitar aqui a mandíbula, você tem que cortar, tem coisas que você não sabe fazer. E muitos de nós paramos e desconectamos com Deus, não porque Deus parou de falar, porque Deus parou de abençoar, porque Deus parou de mandar o caminho certo, simplesmente porque a gente quer parar de obedecer. Diz, não, manda a sopinha de volta, manda a papinha de volta. Eu não quero ter trabalho. Mas a conexão com Deus não acontece por sentimento, e sim por obediência. Eu amo o que Tiago fala no capítulo 1, versículo 22. Ele diz, não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponham em prática. Tem gente que ouve muito, sabe muito, entende muito, mas não pratica nada. E aí nada acontece. Mas eu sei tanto da Bíblia, eu já fui em tantos cursos, eu já fiz até teologia. Mas se você não pratica, meu irmão, não acontece nada. Não acontece nada. Só quem toma o remédio fica curado. Quem sabe qual remédio tomar para a sua doença, mas não toma, continua. Você pode ser especialista no remédio, especialista na doença, especialista no corpo humano, mas se você não decidir tomar aquele abençoado remédio, você vai continuar com a dor, você vai continuar com a doença. Está dando para entender? Sem prática não existe conexão real. Mas como é isso na nossa vida real, no dia a dia? Como que eu faço para praticar essa conexão com Deus? Vocês querem ouvir as respostas? 2 pessoas. Glória a Deus, estamos indo bem. Perdoar quando você não está afim. Perdoar quando você foi o ferido, quando alguém te machucou. Essa é uma das formas práticas. Ajustar internamente aquilo que Deus já mostrou, aquilo que você já sabe. Deixa eu te falar uma coisa, um parênteses aqui. Talvez você seja uma das pessoas que está aqui que não precisa de nenhuma palavra nova de Deus. Você só precisa colocar em prática aquelas que Ele já deu, e a sua vida muda. Talvez você precisa tomar decisões mais alinhadas com a palavra. Parar de negociar aquilo que já ficou claro para você que é inegociável. Você já entendeu que é inegociável, então para de negociar. Você é mais forte do que isso. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente acha que a gente é que tem fé em Deus. Você sabia disso? Você já parou para pensar que quem tem fé em nós é Ele? Olha o Will falando heresia. Você lembra de Moisés? Esse homem usado por Deus para libertar o povo de Israel da mão dos egípcios, que eles estavam por 400 anos sendo escravos. E Deus levanta Moisés e chama Moisés.
E no meio de uma sarça, de um arbusto pegando fogo, a presença de Deus com uma voz começa a falar com Moisés e dizer: Moisés, eu te levantei para você libertar o povo do Egito. E aí começa uma conversação esquisita. O que aconteceria? O que você pensa se você estivesse diante de algo sobrenatural, de uma aparição sobrenatural, e uma voz do céu começa a te falar: eu te escolhi? Você acredita, eu e você acreditamos que a gente ia encher o peito e dizer: eu sou o cara, vamos embora, Deus está comigo? Não é não. Sabe o que Moisés fez? Não, o senhor está enganado. Por 4 vezes, no meio da conversa com Deus, Moisés diz: não me manda a mim, manda a outro, escolhe outro, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não posso, não me manda, não manda. E por último ele diz: Senhor, faz o que tu quiser, mas não manda, escolhe outro. E aí Deus se irrita, e Deus insiste. Por que você acha que Deus insiste? Você acha que Moisés acreditava mais em Deus, ou Deus acreditava mais em Moisés? Deixa eu te falar isso. Às vezes você está achando que a sua vida com Deus depende apenas da tua fé, e é Deus insistindo, dia após dia, batendo na tua porta, dizendo: vamos, abre, eu já te dei o caminho, eu já te disse o que fazer, agora aceita, muda, toma decisão, tu tem força, seja forte, seja corajoso, eu estou contigo todos os dias, eu enviei meu filho para morrer por ti. Você acha que eu vou te abandonar agora? Eu não vou. A gente simplesmente acha que Deus vai desistir da gente. Deixa eu te falar um negócio: Ele não vai desistir de você. Ele não vai. Você acha que Deus enviaria Jesus para morrer naquela cruz, para sangrar daquele jeito, para ser ofendido, desrespeitado, envergonhado, cuspido daquela forma humilhante, para depois desistir de você? Não é assim que funciona, meu irmão. Você não perde a conexão com Deus de uma vez, você perde quando começa a ignorar aquilo que Ele já falou com você. E às vezes a gente não precisa de novas palavras, a gente precisa apenas colocar em prática aquelas que Ele já disse. Conexão não se prova no que você sente, mas no que você faz com aquilo que Deus disse para você. É nisso que se prova a conexão. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te animar nessa noite, assim como o Espírito Santo tem animado meu coração nessas últimas semanas. Coloca em prática pelo menos 10% de tudo que você ouve aqui em reuniões como essa, no Zoe Grupo, e eu duvido a tua vida não mudar. Eu duvido. Se você colocar em prática aquilo que a Bíblia diz, em 30 dias, se a tua vida não mudar, pode vir falar comigo. Pode vir falar comigo, está gravado lá, ó. Se você colocar em prática a palavra do Senhor radicalmente na tua vida, eu duvido a tua vida não mudar. Não tem forma dela não mudar. Coloca em prática Deus acima do teu dinheiro. Coloca em prática a busca pelo Senhor, a compaixão, a misericórdia, a intensidade da adoração, dizer não para aquilo que é pecado. Eu duvido que em 30 dias a sua vida não mude, porque a Bíblia não mente. A Bíblia não é mentirosa, e é por isso que eu posso falar isso. A Bíblia diz em Jeremias 29:13, assim como nós já lemos: vocês vão me procurar e vão me achar quando me procurarem de todo é intenção. Não tem se, não tem talvez, não tem faz um curso, não tem muda isso, tem se vocês me procurarem com toda a intenção, com toda a força, de todo o coração, de toda a alma, de todo o corpo de vocês, e vocês realmente fizerem isso, vocês vão me achar. Quantos estão dispostos ou desejosos de encontrar isso? Posso te convidar a ficar de pé? Eu amaria poder orar por você. Sabe, um domingo como esse, escuta isso, um domingo como esse não é mais um domingo. Eu sei que se você faz parte da Zoe, você já sabe tudo que vai acontecer daqui pra frente, até o último momento, até o cafezinho final, mas desconecta disso agora, conecta naquilo que é importante. Hoje não é apenas um domingo, mas um domingo é uma decisão que pode transformar a nossa história. É um daqueles dias que pode ficar marcado para a tua história, que você pode dizer: olha, eu lembro do dia 24, não sei se é 24, 26 de abril
de 2026, porque eu ouvi uma palavra e o Espírito Santo falou no meu coração, e eu tomei a decisão de buscá-lo intensamente. Eu tomei a decisão de ser uma dessas pessoas que o buscam mais e tem mais da vida dele. E esse dia pode ficar marcado na tua história. Será que você pode fechar os teus olhos? Eu quero orar por você. Se você sente que o Espírito Santo falou com você, apenas se você sente, coloca uma das tuas mãos sobre o teu peito. Eu quero orar por você. Eu quero orar por isso que você sentiu, porque isso que você sentiu não é conversinha para boi dormir. Isso que você sentiu não é qualquer coisa. Isso é a presença do Espírito Santo convencendo o nosso coração. A Bíblia diz que o poder do Espírito Santo tem poder de nos convencer do juízo justo de Deus e daquilo que é pecado e do nosso novo caminho. Quero orar por você. Eu quero te pedir que você se concentre nessa oração. Senhor Jesus, eu oro nesse momento por todos os meus irmãos e irmãs que ouviram durante essa mensagem o teu Espírito arder e queimar, Senhor, no seu interior. Pai, em nome de Jesus, eu sei que as minhas palavras não têm poder de convencimento, mas o teu fogo consumidor nos constrói de dentro para fora. Pai, em nome de Jesus, eu peço que a presença do teu Santo Espírito não apenas toque, mas convença. Não apenas convença, mas transforme. Não apenas transforme, mas leve para novos níveis. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos decisões marcantes, decisões que tomam conta da história, decisões que transformam caminhos, decisões que transformam coração, transformam alma, transformam espírito, em nome de Jesus. Será que você pode cantar isso como uma declaração de fé? Como um selo para essa oração, em nome de Jesus. Nessas últimas semanas ou nesses últimos meses, uma desconexão completa da vida de Deus, uma desconexão completa interna de você, e você sentiu que parece que você perdeu o caminho, eu quero orar por você nesse momento. Você pode fechar os seus olhos? Todos nós no auditório, sem exceção. Se você é uma dessas pessoas, levanta bem alto uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Tenha coragem de dizer e declarar para o céu aquilo que o céu precisa transformar em você. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos e irmãs, por irmãos e irmãs corajosos, Senhor, que estão declarando sem medo e sem vergonha, Senhor Jesus, nenhuma, de dizer: eu me senti desconectado, mas a partir de hoje, Pai, em nome de Jesus, a partir dessa noite, uma conexão total e completa, uma paz que excede todo entendimento, Senhor, em nome de Jesus, dias da Tua presença marcando, do Teu Santo Espírito falando. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre cada um dos meus irmãos que ainda nessa noite o Senhor responderá dúvidas antigas, perguntas antigas. Pai, em nome de Jesus, eu declaro o fogo do Teu Santo Espírito sobre cada pessoa nesse momento que está se expondo à Tua verdade. Pai, em nome de Jesus, traz conexão total e completa para a Tua glória, em nome de Jesus. E aqueles que creem dizem amém. Sabe, o apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta incrível, uma carta que levaria, quem sabe, meses e meses para estudá-la totalmente. Mas no capítulo 10, os versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Ele disse: olha, se com a boca de vocês declararem que Jesus é o Senhor, e no coração de vocês crerem que Deus o Pai o ressuscitou dos mortos, vocês serão salvos.
Sabe, uma nova vida, uma vida de conexão total com Deus, ela só pode nascer a partir do momento em que eu permito e convido Jesus para viver na minha vida através do Espírito Santo. Quando eu declaro com a minha boca, eu digo: olha, a partir de hoje, Jesus é o meu Senhor. Senhor aqui não é um sinal de reverência, Senhor aqui é um sinal de soberania. Senhor aqui é dono, é proprietário. Quando você entende que Jesus é dono dos teus dias, Jesus é o proprietário do teu futuro, e você deseja viver a sua vida com Ele, a Bíblia diz que quando nós declaramos isso e cremos no nosso coração, somos salvos. Por isso, antes de nós encerrarmos a nossa reunião, eu vou dar uma oportunidade, a Bíblia nos dá a oportunidade de entregarmos a nossa vida para Ele, de fazermos a nossa paz com os céus. Talvez você tenha se sentido assim nos últimos meses ou anos, brigado com os céus, distante de tudo aquilo que é sagrado. Mas sabe, hoje uma nova página na tua história começa a ser escrita em nome de Jesus. Eu quero te convidar a fechar os olhos mais uma vez. Aqui em cima também todos estarão de olhos fechados, apenas eu estou de olhos abertos. Eu quero saber por quem eu vou orar. E quando eu contar 3, se a tua decisão for entregar a tua vida para Jesus, eu gostaria que você colocasse bem alto e bem rápido uma das suas mãos no alto, apenas para que eu saiba por quem eu vou orar. Número 1, Deus tem um plano para você. Ele sempre teve, Ele sempre esteve na tua vida. Ainda que você não enxergasse, ainda que você não sentisse, Ele marcou o dia e a hora do encontro com você. Número 2, Jesus veio à terra para ser o meu e o teu caminho até o céu. Uma reconexão total. Viver conectado com o céu nos dá uma nova vida, nos dá novos níveis de glória. E número 3, se você quer decidir esse momento, levanta bem alto uma das suas mãos. Bem alto, bem alto, bem alto. Eu vejo você, eu vejo uma mão, eu vejo outra mão, eu vejo outra mão, amém? Glória a Deus. Você pode baixar a sua mão. Eu quero fazer uma oração com você. E essa oração, todos nós como igreja vamos repeti-la para te animar e para te estimular e para te lançar mais perto da presença do Pai. Amém, igreja Zoe? Diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego meu coração nas tuas mãos. Te reconheço como Senhor e como Salvador da minha vida. Te entrego o meu passado e te confio o meu futuro. Toda a minha vida é tua. Me recebe na tua família, em nome de Jesus.